Então você quer criar um portfólio top, aquele tipo de site que quando o cliente vê, ele já brilha o olho? Esse vídeo aqui é a parte 2 de como que você faz para criar o seu portfólio. Na parte 1 eu te mostrei a parte mais teórica, a parte mais conceitual de como que você faz para conseguir os seus cases, como que você vai atrás, qual parceiros que você tem que conseguir para montar um portfólio que realmente vende, tá bom? Não um portfólio que é só bonito. Então, se você ainda não assistiu a parte 1, tem o card aqui em cima para você assistir e também na descrição vai ter o link para você assistir esse vídeo. E agora eu vou te mostrar na prática como que faz para você construir o seu site. Eu não tô falando de um sitezinho simples não, eu tô falando de um site foda, um site com sua personalidade. Aqui eu vou te mostrar as ferramentas, mas você vai botar o seu tempero, vai fazer o site do jeito que você quiser, com a liberdade criativa que você pode ter. Eu me chamo Bill, Motion Designer, e seja muito bem-vindo ao canal Emocionando. Caso você não seja inscrito no canal ainda, considere deixar sua inscrição aqui embaixo, que ela me ajuda demais a continuar esse projeto aqui no YouTube. E se você já é inscrito no canal, deixa seu like aqui na confiança que você já sabe que esse conteúdo vai ser de qualidade. Então, qual vai ser a ferramenta que a gente vai utilizar para criar o site? Puramente IA. Duas IAs que eu vou te recomendar. Se tiver outra que você quiser testar, fique à vontade, mas eu recomendo essas duas. Codex, que é o ChatGPT, e o Claude, que é o Claude Code. Essas duas ferramentas são as mais poderosas que eu conheço, tá bom? E que eu já testei e funcionam. Tem também o Antigravity, que eu já mostrei aqui no canal, que ele é muito forte, que ele usa o Gemini. Você pode utilizar. Você usando essas ferramentas, você vai ter uma liberdade criativa absurda. Fazer o que quiser, o que o código permite. Pessoal, eu já estou com o Codex aqui instalado, mas se você não tiver instalado é muito simples, tá bom? É só você ir na Microsoft Store, o ChatGPT baixa direto por lá, você pode baixar o ChatGPT. O Cloud é a mesma coisa, só ir no site do Cloud, é a mesma coisa não, é diferente, né? Tu vai no site do Cloud, lá você vai baixar para ser Mac ou Windows, é bem simples a instalação como de programa comum. Aí aqui você vai ter o ChatGPT normal e o Codex. O Codex, pessoal, é a parte de programação. Aqui você cria, aqui tá até escrito, ó, Build, Debug and Ship. Ou seja, aqui você faz seu site. É aqui que você vai construir as suas ferramentas, site, plugin, tudo que você quiser construir relacionado à programação é nessa área aqui. E qual é a primeira coisa que a gente faz? Muita gente pode achar que, cara, com IA é só tu chegar, botar um prompt ali e tá tudo pronto. Não. Eu vou mostrar para vocês como é que faz na prática. Você primeira coisa que você tem que fazer antes de abrir qualquer IA é estruturar as suas ideias e desenhar o seu site. Esse aqui é o site da Bill, é o site que eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Obviamente eu não vou mostrar o site inteiro, porque esse aqui é um projeto que eu levei quase uma semana, se não me engano, faz um tempinho que eu criei. Mas foi cerca de uma semana assim, ó, pegado, tá bom? Focado em construir isso aqui. Vou até abrir aqui o site, ó, para vocês verem como é que tá. Ó, esse aqui é o site rodando. Então aqui tem vídeo, tem isso do vídeo aqui, tem texto, tem a barra aqui em cima para navegar, tem os cases aqui embaixo, tudo case top, ó, só case de qualidade. Depois você acessa aí, dá uma olhadinha. Aqui a opção para ver mais cases, animações em Rive. Então, cara, as possibilidades aqui, ó, tudo é interativo, bastante coisa legal. Olha, ó, animações, interações. Então, tudo isso aqui é um site parrudo que eu levei bastante tempo para construir. Não se faz isso aqui em um vídeo de 20 minutos. Não tenha dúvida disso. Mas eu vou mostrar para você como que faz para construir, tá bom? Porque depois que você entende a lógica, você entende como trabalhar com a IA, isso aqui fica só questão de tempo. Só você, quanto mais tempo você se dedicar, quanto mais você trabalhar, melhor vai ficando o seu site. Aí você vai fazer versão mobile, versão web. Aí você vai trabalhando em cima. Então a primeira coisa que a gente faz é construir o design. Então você pode ver que antes mesmo de ir para lá para IA, eu já fui construindo o design aqui, a estrutura de como eu queria. Claro que ficou diferente na hora de construir, não tenha dúvida, porque também quando eu fui criando, eu fui vendo opções melhores. Eu vi que na verdade era melhor ter um vídeo na home em vez da logo. Eu fui tirando algumas coisas e colocando outras. Então, tudo isso aqui foi um processo de criação. Isso aqui foi um processo que eu fui criando. Eu fui experimentando, fui desenvolvendo e cheguei naquele site. Então, para você construir o seu site, construir o seu portfólio, primeiro desenha como que você quer. E aí você pode buscar referências. Cara, tem muita referência legal na internet, tá bom? Tem muito site muito foda. Eu vou te mostrar dois aqui, cara, que eu amo esse site aqui, ó. Esse aqui é um estúdio que eu acho muito top. Pra mim é um dos melhores estúdios do mundo, que é a Vuko. Cara, muita coisa legal aqui de animação, ou interação seguindo o mouse, ó. Você pode pegar várias ideias legais, tá bom?
Olha como eles apresentam os cases grandes na tela, opções para ver mais projetos. Pode ver que ele não coloca todos os cases de uma vez só para você ver. Você começa a entender um pouco da estrutura do site. Então, pegar referências, esse aqui também é muito bom, ó. Único, nem sei se eu pronunciei certo. Único, que é uma empresa mais voltada para design também. Olha como eles apresentam os cases dele de uma forma muito foda. Deu uma travada? Ih, deu uma travada aqui no navegador. Destravou. Olha como o site deles é muito top, então eu recomendo você abrir e pesquisar. Olha esses sites aqui também que eu vou deixar na descrição para você poder olhar. Olha como ele apresenta os cases, você vai se inspirando, você vai buscando ideias para montar o seu site de forma criativa, você botar o teu tempero. Pegar a ideia, se inspirar, igual quando você vai fazer um projeto de motion, que você abre o Behance, você abre um site para pegar referência, você vai montando imagens, é a mesma lógica, tá bom? Você vai montar as suas referências para montar o seu site. Então, depois de você ter o teu design aqui já desenhado, ou pelo menos uma ideia daquilo que você quer criar, que isso é importante, você vai, aí sim, para IA. Como que você vai começar? Não começa pedindo tudo de uma vez. Isso é um erro que as pessoas cometem. Não pede tudo de uma vez. Tudo que você vai fazer com IA, você vai fazer por partes. Ou por outro motivo também é que a IA erra. A IA cria bug também, não é perfeito. Então, quando você for criar o seu site, vai acontecer muito erro, você vai ter que ficar debugando. Cara, é normal, é o processo de programação. Você está seguindo o processo de programação, de criar seu site. Então, a primeira parte é o planejamento. Você explicar o que você quer, o seu objetivo, o conceito do seu site. Você vai explicar para a IA. E aí sim, em cima disso, ela vai montar um planejamento. Não pede para ela criar nada, tá bom? Deixa explícito que você não quer que ela crie nada ainda. Eu vou começar a falar aqui com a IA, eu vou usar um programinha aqui que eu só falo e ele vai digitando. E aí você vai entendendo um pouco de como é que funciona. E aí depois eu também vou pausando e conversando com você. Fala Codex, boa noite, cara. Seguinte, eu quero criar um site, que é um site da minha empresa. Ele vai ser um portfólio, tá bom? Então é um site portfólio. Eu queria que você montasse um planejamento. A gente monta esse planejamento por fases, tá bom? A gente vai montar o design também por etapas. Então eu vou te passando como é que vai ser. A gente vai começar pela home, depois indo pela segunda dobra, depois indo para os cases. Aí depois a gente faz outras páginas de outros cases, outras páginas do site, né? Então a gente vai construindo ele por partes. Então eu gostaria que você me ajudasse a montar esse planejamento, montar essa arquitetura de como que a gente faria o site portfólio. Pronto, inicialmente bem simples, só para ele já começar e já ir criando um contexto sobre o que você quer criar. E aqui sobre os modelos, pessoal, a gente tem 3 modelos principais hoje. Talvez no futuro, isso aqui muda toda hora, tá bom? A cada 3 meses isso aqui muda completamente. Mas os modelos mais atuais hoje é o 5.6, que é o Sol, Terra e Luna. Cada um deles tem um propósito. O Sol, pensa assim, ó, o Sol é o potente, é para resolver BO grande e ele custa caro. Então, se você ficar usando o Sol, ele vai consumir seus tokens muito rápido. O Terra é médio e o Luna é o rápido. Ele é o rápido, mas ele é mais simples, tá bom? Então, primordialmente, a gente vai sempre usar o Luna. Principalmente se o teu plano for aquele plano de 100 e pouquinho, porque vai gastar rápido, tá bom? Então, usa o Luna. O que eu acho mais custo-benefício é usar ele no Extra High. Também pode utilizar para tarefas mais simples. Pô, mudar uma cor de um botão, mudar alguma coisa. Usa o Light, usa o Medium, usa para coisas simples. Essas IAs aqui, esses modelos aqui mais simples, o esforço dele, você coloca mais suave. Aqui, como a gente vai fazer o planejamento, eu vou colocar no Extra High. Para você não gastar muito token, porque imagina, quanto mais forte isso aqui tiver, maior o esforço, mais ele vai gastar e gasta rápido. Então, cuidado com isso aqui para você não ficar sem seus tokens. Então, vou mandar aqui e a gente já volta. E, pessoal, enquanto ele está trabalhando lá, a gente vai falando um pouco sobre a estrutura do site. O site da Bill, eu construí ele e você pode usar isso como base, tá bom? Para a estrutura. A forma de pensar ele. O que é o foco de um site portfólio? É os cases. Os cases são o estrela do seu portfólio. Eles têm que brilhar, eles têm que aparecer. E não é aparecer pequenininho assim, um bloquinho do seu vídeo, não. Aparecer grande na tela. Chamar atenção mesmo. Extravagante. Olha como é que aparece a home, a primeira dobra. É um case. É o meu melhor case aqui. Então, aqui eu coloco ele... Aqui, ó, expandindo a tela inteira. Não importa o tamanho da tela do cara. Vai expandir sempre aqui a lateral inteira, ó. E aqui o mouse, aqui é um mouse interativo, eu não quis botar só um play. Aqui já segue o mouse do cara. Então, se o cara clicar aqui, ó, o vídeo já abre em tela cheia aqui, já rodando, ó. Coloquei uma barrinha diferente aqui embaixo também carregando. Se ele quiser sair, ele pode apertar ESC ou apertar no xizinho aqui, ó. Que ele vai sair e vai voltar para o site. Então, o foco
na primeira dobra é o case. Porque o seu cliente que está entrando no seu site, o que ele quer ver é teu case, é isso que ele está buscando, tá bom? Ele está entrando ali para ver o seu trabalho. Então já dá para ele na primeira dobra o seu trabalho. Não fica colocando outras coisas, colocar meu logo, colocar não sei o que. Cara, dá teu trabalho já para ele ver. Então essa é a forma que eu gosto de pensar para a primeira dobra aqui. Aqui na segunda dobra, pessoal, a gente tem um vídeo que é um vídeo mais conceitual, falando mais sobre como que eu monto meus projetos, como que eu faço as animações. Se você quiser, essa parte é mais opcional, você pode fazer, eu acho muito legal, tá bom? Eu acho que tem muito valor você colocar um material gravado seu, gravar um vídeo legal, pô, colocar uma luz, pô, você tem um amigo que é filmmaker, um cara que grava, chama ele pra fazer um projeto contigo, pra te ajudar também. E aqui eu já coloco os cases. Quantos cases, pessoal? 3, tá bom? 3 cases aqui tá bom. Não precisa colocar 30 cases aqui, não precisa colocar todos os seus cases na home. Deixa uma página só para case. Aqui no início, você não quer empanturrar ele de conteúdo. Você dá os conteúdos, os seus melhores cases, você vai botar aqui. Por quê? Porque aqui ele vai ter 3 opções só. Se você dá muita opção, ele vai ficar saturado, às vezes não escolhe nenhum, ou às vezes vai ficar rolando muito aqui antes de escolher um. Então direciona ele para o seu melhor trabalho. E é aquilo que você quer atender também. Se você viu o primeiro vídeo e não ficou aqui vacilando, você sabe que os seus cases tem que montar de uma forma estratégica, tá bom? Os seus cases é aquilo que você quer atender. Não adianta ficar empanturrando de case que você pensa que só porque o trabalho tá legal não significa que às vezes o teu cliente vai achar legal. Porque o seu cliente ele quer algo que ele consiga se conectar, algo que ele consiga ver valor e que vai representar o trabalho dele, vai representar o projeto dele. Assiste a primeira aula, assiste o tutorial 1 que você vai entender do que eu tô falando. Então aqui se o cara clica, ele vai ir para a página do case. Cada case tem sua página. Aqui, então tem todo um texto também por trás, dando contexto para o projeto. Tem aqui, ó, os vídeos aqui mostrando, ó, todos os vídeos desse case aqui, ó, porque aqui você pode colocar tanto um vídeo como vários vídeos daquele cliente numa página só. Aí aqui cada um vai ter o seu. Se o cara quiser ver todos os cases, ele clica aqui, ó. Ele vai ter todos os cases do site aqui, ó, para ele poder visualizar, que são cases que não estão lá. Então ele vai poder ter. E aqui também não precisa empanturrar de case, tá bom? Olha quantos cases eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cases, cara. O seu cliente não vai assistir mais que isso. Esquece. Ele não vai assistir 30 vídeos. Então, 7 dos seus melhores trabalhos, tá bom. Então é assim que funciona. Aqui embaixo eu acho legal também botar um pouco das empresas que você atendeu. Se você está começando ainda e não tem muita empresa, não precisa colocar isso aqui, não é obrigatório, mas é legal, todas as empresas têm. Ó, pode ver animações em Lore aqui, ó, bem legal. Lore não, isso aqui é Rive, que é interativa. Então isso aqui você pode colocar também, se você souber fazer animação em Rive, ou você arrumar algum template de Rive e quiser ir trabalhar em cima dele, você pode conseguir colocar aqui. Aqui um pouco da bio, a bio que eu digo não é a bio empresa, a bio de quem é o Gabriel Bio. Então aqui está o texto, um textinho legal. E aqui embaixo mais case, ou seja, sempre tem case. Para onde o cara vai no meu site tem case para ele olhar. Se ele está aqui dentro do próprio case aqui, ó, por exemplo, ele entra aqui. No final tem mais case, é mais case. Então todo momento eu estou levando o cara para um objetivo só, visualizar um case. É isso que eu quero que ele faça dentro do meu site. E depois, claro, entrar em contato, fechar um projeto. Esse é o foco de um portfólio. Outra animaçãozinha legal aqui em Rive. Então depois entra aí no site da Bio, explora ele, pode pegar como referência, fique à vontade para copiar, tá bom? Copia essa estrutura aqui, não tem problema nenhum. Vou ficar muito feliz se você aplicar isso no seu projeto e realmente conseguir fechar jobs com um portfólio assim, tá bom? Não tem problema nenhum com isso. Desde que você coloque em prática, eu já fico feliz. Então voltando aqui pro ChatGPT, ele tá trabalhando ainda, rapaz, mas tá lento hoje, hein? Nossa! Então agora eu vou mandar o próximo prompt que eu já quero que ele faça em seguida depois disso. A nossa primeira dobra, o Hero, ele vai ser um vídeo em full screen, tá bom? Então eu quero que você coloque um vídeo em tela cheia. Eu vou colocar o case lá na pasta para você poder pegar. Vou colocar uma pasta chamada lá Assets, tá bom? E lá dentro vai estar o case que você vai poder puxar. Então ali a gente pode botar um play central. Pode colocar ele com um efeito de glass, vai ficar bem legal também. E já cria lá em cima uma barra de navegação, onde vai ter home, case, sobre e contato. Vai ter essas 3 opções. Como é que eu quero ela? Eu quero que ela tenha um efeito de glass, tá bom? Um efeito bonitão de glass. Os cantos arredondados. A fonte que você pode usar pode ser a Montserrat High inicialmente. E usa sempre um azul. Pode ser um azul mais forte, tá bom? Um azul escuro nos botões. Aí quando o mouse passar por cima, cria um efeito de o botão piscando, o botão acendendo. Quando ele sai, o botão desacende.
E coloca também embaixo de cada botão uma barrinha azul. Essa barrinha azul eu quero que ela esteja stroke do fundo da barra de funções, que fica lá em cima. Cara, eu não sei se ele vai entender de primeira, tá bom? Então por isso que a gente faz por partes. Eu já quis fazer bastante coisa de uma vez só, vamos ver se ele vai dar conta, tá bom? E aí só você mandar aqui junto, ó, enquanto ele tá fazendo o mesmo, aqui já vai ficar aqui na fila, ó. Depois que ele terminar aquela ali, ele já vai começar a outra. Então, pessoal, quando você tiver criado a sua pasta aqui, eu não lembro se eu cheguei a mostrar, mas quando você cria aqui um projeto, você tem que selecionar uma pasta no seu PC, que é a pasta onde vai estar criando todo o material. Então você cria aqui uma pasta chamada materiais, ó, ou assets, como eu tinha falado que eu ia falar, né? Assets. E aqui você vai jogar os seus vídeos. Eu já tenho a pastinha aqui pronta, ó. Então eu já vou jogar aqui a pasta inteira com todos os vídeos de cases meus. E aí aqui em cima disso ele já vai conseguir ir pegar o material, porque tem que dar os vídeos para ele, os vídeos que ele vai utilizar, GIF também. Ele também faz GIF também, que se você pegar um vídeo e falar para ele, faz o GIF aqui desse vídeo, ele seleciona as melhores partes daquele vídeo e faz GIF. Pessoal, depois daquele prompt lá, pedi para ele fazer outras coisas aqui. Daí, claro, eu tive que cortar um vídeo porque tá muito lento aqui. Hoje eu não sei o que tá acontecendo aqui com o Cloud, com o GPT, mas tá muito lento. Então aqui eu já pedi para ele abrir o localhost. Caso você não saiba o que é o localhost, ele vai ser basicamente um servidor no seu PC. Então para você poder visualizar o seu site, é legal. Sempre pede para ele abrir o localhost. Só isso. Ele já vai abrir aqui uma porta no seu PC. Aí é só clicar aqui, ó. Clica com Ctrl, que ele vai abrir no navegador, ó. Ele já abre aqui no navegador. E outra coisa que eu pedi, ó. Ele tinha criado, cara, ele tinha ficado zoado, tá bom? Porque eu errei e dei um prompt muito amplo pra ele, ó. Eu vou até ver se eu consigo. Ó como tinha ficado a primeira versão. Tosco. Tosco, horrível. Ele botou um negócio aqui por cima, nada a ver. Eu não tinha pedido isso. Fiquei até meio puto com ele nessa hora. Aí aqui o que eu fiz, ó. Quando você tem um design é muito mais fácil. Cara, e na época que eu fiz nem era tão bom, tá bom? Eu fiz, se não me engano, do site com Anti-Gravity, cara. E era bem tosquinho assim. Ele tinha bastante dificuldade pra entender design. Cara, eu basicamente tirei um print, tá bom? Eu vim aqui no meu site, ó. Ou você poderia ir no seu Figma também, caso você já tivesse desenhado, ó. Tirei um print aqui, ó, e mandei pra ele, ó. E falei, eu quero dessa forma aqui, ó. E como ele usou a fonte diferente, cara, mas ficou muito parecido, tá bom, ó. Ficou muito parecido. Eu até me surpreendi na hora. O efeito é que tá diferente? Tá diferente. Aí, claro, seria refinar. Ou não, nem tá tão diferente. Nem tá tão diferente não, tá? Pouca coisa que refinaria detalhes, esse tipo de coisa. Mas ele já aplicou. Aí se o cara clica aqui, ó, ele já vai ter o vídeo em tela cheia. Então agora a gente pode ir criando as outras partes do site. Eu pretendo criar com vocês, cara, até essa parte aqui, ó. Até aqui, ó, porque tá muito lento. Esse vídeo aqui vai ficar gigantesco. Eu quero te passar o conceito, tá bom? Eu não quero te fazer assistir 2 horas de vídeo. Eu quero que você entenda como que faz e a partir disso, você entendendo o mecanismo, como é que funciona aqui com o chat, como é que funciona essa interação conversando com ele e resolvendo os problemas, aí sim você vai conseguir criar o seu próprio site, porque eu não preciso te mostrar o site inteiro como é que faz, não preciso te mostrar muita coisa, eu preciso te passar o conhecimento de como é que você vai fazer isso. Você precisa principalmente entender a capacidade, tá bom? Porque não é complexo, é simples. É você conversar e pedindo as coisas que você quer. O importante é saber o que você quer. Sabendo o que você quer, você consegue chegar em um lugar legal, você tendo a referência, imagem para mandar para ele, você consegue alcançar o seu objetivo. Então, não é complexo. E tudo que você tiver dúvida, pô, como é que eu subo o site? Como é que eu faço tal coisa? Ele vai te instruindo tudo que você precisa. Tá complicado aquele jeito que ele explicou? Pede para ele explicar mais simples. Então, essa interação, pensa que você está conversando com uma pessoa. É bizarro isso, mas pensa que você está conversando com uma pessoa e ela está te instruindo o que você tem que fazer. Se ficar difícil, pede para explicar de novo. E assim você vai conversando e pedindo aquilo que você quer. É bizarro que eu tô falando como se o GPT fosse uma pessoa, né, cara? É loucura isso aqui, é loucura. E o resultado que eles apresentam aqui, cara, é bizarramente bom, tá bom? Eu acho muito bom, pelo menos, cara, muito top, muito top. Ó, ele colocou o Effect Glass também, top. Aqui agora na pasta de artes, pessoal, eu vou colocar um novo vídeo, ó, e eu vou mostrar pra ele o caminho, ó. Eu pego aqui sempre o caminho, copio, mando pra ele aqui, ó, e já manda também o nome do arquivo, ó. Pode colocar até um barra aqui, ó, que ele vai abrir direto, ó. Barra, o nome do arquivo. Beleza. Aí aqui embaixo eu vou mandar o prompt pedindo que eu quero. E vou até também pegar já o texto, ó. O texto aqui, ó. Vou copiar o texto para ele já colar depois. Agora na segunda dobra, eu quero que você deixe um espaçamento ali legal, na parte de cima e parte de baixo, para esse próximo conteúdo que a gente vai colocar. Ele é um vídeo, eu quero que esse vídeo esteja no lado esquerdo. Esse vídeo vai ter um botão de play, ele não vai estar rodando automaticamente que nem o vídeo de cima, tá bom? Ele só vai rodar em full screen se o usuário clicar, aí com a opção também dele sair, no mesmo esquema. E aí do lado direito, você vai colocar esse texto aqui que eu vou mandar. Pode colocar na mesma fonte que você tinha feito anteriormente, tá bom?
O fundo é preto, pode colocar um fundo preto. As bordas do vídeo, você pode botar uma borda arredondada, tá bom? Pode botar ali uns 30 pixels de arredondamento. E aqui é legal você entender como que tem que ser detalhado as coisas, tá bom? Você tem que detalhar aquilo que você quer, senão acontece a mesma cagada que eu tinha feito ali antes. Que é o quê? Se você não fala o que ele tem que fazer, ele faz da cabeça dele. Por exemplo, aqui eu não especifiquei exatamente o que que tinha. Ele foi colocando o que ele acha que deveria ter. Então você tem que detalhar, pô, eu quero um vídeo na esquerda com um efeito tal. Eu nem coloquei tanta coisa, tá bom? Aqui teria que colocar, pô, eu quero um efeito de glass aqui no vídeo, no play. Quero um botãozinho aqui de expandir para colocar em tela cheia. Quero o texto com a diagramação, com espaçamento X entre as letras. Então tudo isso aqui você vai explicando para ele e ele acerta, tá bom? É bizarro o quanto que ele acerta. Muitas vezes o problema não tá na IA, tá bom? Muitas vezes o problema tá na forma que você explica. E na forma que você fala, porque criar a capacidade, você tá vendo aqui na prática, ela consegue. E tem muitos outros sites aí que foram feitos com IA. Então a capacidade existe, só que a gente tem que saber explicar para ela aquilo que a gente quer. Então vamos mandar esse prompt aqui e já já a gente volta para ver como é que ficou. Avançamos mais um pouco, agora ele já conseguiu fazer essa segunda parte aqui. Não tá perfeito, não tá igual, né? Obviamente dá para ter melhorado um pouquinho o tamanho de texto e tal. Aqui aconteceu, tá acontecendo um bugzinho aqui em cima também, ó. Teria que resolver isso aqui, ó. Tá meio zoado aqui. O que aconteceu aqui? A primeira vez que eu mandei, eu até aqui no chat, ó. Mandei o prompt que eu tinha falado anteriormente. Ele seguiu tudo que eu tinha falado, só que ele errou um pouco no texto. Eu até salvei aqui, ó, o print, ó. Olha como é que ele fez inicialmente. Porque eu não especifiquei, porque eu não mandei o print de design. Olha como eu tô vacilando isso aqui. Eu não tô mandando a referência de design, ele faz do jeito que ele quiser. Então os próximos eu já entendi que eu tenho que mandar os prints. Se eu mandar o print do design, seja do Figma, ou seja do meu próprio site que já tá pronto, ele vai conseguir entender o que eu quero fazer e vai criar em cima disso. Então olha como ele viajou, ele criou texto a mais, porque a IA tem dessa, tá bom? A IA tem essa de criar esses textinhos aqui nesse padrão aqui que ela sempre cria. Então aqui, depois que ele criou, ó, ele já colocou o texto do jeito que eu queria, o texto corrido do jeito normal. O vídeo, ele ainda tá com um bugzinho aqui, ó. Ele colocou esse botão aqui em cima. Olha, ó, mas ele tá carregando, nossa, até quase que cego aqui. Ele coloca o vídeo em tela cheia, mas ele considera a largura para deixar em tela cheia e não a altura. Nesse caso aqui, ele teria que considerar o quê? A altura como o limite da tela cheia, porque ele é um vídeo vertical. Então, teria esse detalhe. Agora, não vamos, esse aqui para mim já está satisfeito, acho que deu para vocês entenderem aqui o objetivo. Então, vamos já pedir para ele colocar esses cases aqui, ó, que já tem lá na pasta. O que que eu vou fazer agora? Eu vou mandar o print desse texto aqui, ó, de como é que eu quero. Texto grandão dessa forma aqui. E vou mandar o print da estrutura aqui, ó, desses 3 blocos. E vou falar para ele, quero que você coloque o case da Ticket, o case da Montacid e o case da Good Karma. E vamos ver se ele vai acertar de primeira agora. E aí depois a gente lapida em cima disso, tá bom? Então primeiramente vamos vir aqui, ó, tirar o print dessa parte aqui. Mandar aqui, tirar o print aqui, papapá, pipi. Aqui, ó. Tirar o print dessa parte aqui, ó. Eu vou mandar até em 2 prints, ó. Mandar em 2 partes quebradas, ó. Porque aí ele já vai conseguir entender. Aqui eu tenho o design de como é que eu quero que seja a próxima parte, tá? A terceira dobra. A gente vai ter um texto grandão escrito cases. Da mesma forma que tá ali, em caixa alta, com espaçamento legal entre os textos. E embaixo a gente vai ter 3 cases. Os cases já estão lá na pasta, tá bom? Se você ir lá na pasta Asset, em cases, você vai achar o case da Good Karma, o case da Montacid e os cases da Ticto. Não precisa... Aqueles que tem mais de um case, pode colocar só um em loop, tá bom? Do jeito que tá aí. Esses vídeos que você tá vendo no design no print 2 e 3, eles ficam rodando em loop, sem som, sem nada. Se a pessoa clica, ela depois vai para uma página, mas a gente não vai fazer isso ainda, tá bom? Então, deixa só os vídeos ali rodando em loop. Pode colocar o texto ali, o nome de cada um, do jeito que tá no print, e uma sombrinha atrás, para dar um contraste bom entre o texto e o fundo. A sombrinha, ela é basicamente uma sombra que vai de 100 até a opacidade 0 em cima, uma sombrinha 100% preta, que ocupa ali a parte inferior de cada bloco. Então são os 3 blocos, dois menores em cima e um maior embaixo. Tentei dar o máximo de detalhe possível, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu errei alguma coisa aqui. Tá, o nome tá mais ou menos certo, tá ok. Não tá certo. Ele já vai conseguir buscar, então vamos deixar ele trabalhar. Depois a gente volta para ver como é que ficou essa parte aqui. Bom, pessoal, já temos aqui o nosso resultado. Dá para ver que não tá ainda legal. Ó, ele não seguiu o espaçamento que eu tinha pedido, mas ele já adicionou os cases aqui. Ele adicionou a sombra que eu pedi,
Adicionou aqui os textos. Essa fonte que não tá tão legal, essa Monte Serra. Por enquanto tá bom. Eu acho que eu não lembro a fonte que eu usei. Eu posso pegar aqui a fonte original que vai ficar melhor. Mas olha, ele já aplicou aqui o arredondamento, aplicou aqui a sombra que eu tinha pedido. Tá um pouquinho bugadinho aqui, ó. Tá, teria que melhorar? Teria, tá bom? Teria que refinar um pouco mais isso aqui. Teria que diminuir o espaçamento também, a gente poderia pedir isso. Mas ele já... Cara, ele conseguiu botar os cases aqui, tá rodando, não tá com bug, ó. Cara, interessante, tá bom? Interessantíssimo. E detalhe, tá bom? Eu tô usando o Luna Lite. O Luna Lite, ele acaba que ele não é tão potente, mas ele é mais rápido. Então, pra mim agora é melhor, porque ele tá demorando muito aqui o processamento. E eu botei também esse Fast aqui, ó. Eu não recomendo você estiver utilizando o Fast se você não tiver com crédito sobrando, tá bom? Porque esse Fast, ele, o que acontece? Ó, ele consome mais, ó. Ele não é só mais rápido, como ele vai consumir mais. Então, use Fast só realmente se precisar. E o Lite, claro, ele vai ser mais rápido. Então, quanto mais também o esforço, mais tempo ele leva. Leve-se em consideração. Quando é para problemas mais complexos, bugs difíceis de resolver ou efeitos muito mais trabalhosos de fazer, aí você pode utilizar mais esforço aqui, ou até utilizar outras IAs aqui mais potentes, como o Terra e o Sol. Mas olha só, a gente já tem aqui o nosso projeto em andamento, cara. Ó, diminuir o espaçamento aqui, a gente poderia diminuir. Aqui o espaçamento tá legal. Pô, eu acho que eu só vou pedir aqui para ele ajustar isso aqui, ó. Ajustar esse espaçamento que tá tosco demais. E vou pedir para ele já trocar as fontes. E cara, e diminuir o espaçamento aqui, ó. Só isso que eu vou pedir. Então o que que eu vou fazer? Eu vou tirar um print aqui, ó. E aqui é legal, ó. Eu marco aqui, eu gosto dessa ferramenta. Não sei se vocês estão vendo, tá bom? Me perdoa se não estiver vendo a função de print. Mas aqui, ó, o print tá aqui, ó. O que que eu fiz? Eu marquei aqui, ó, essa parte em vermelho, que eu usei uma ferramenta de tirar print. É legal isso, porque ele entende bem, tá bom? Quando você tira o print e marca, ó. Eu vou tirando outros prints aqui, ó. Vou mandar aqui pra ele. No print 1, eu marquei o espaçamento entre o textos e a dobra de cima, e a segunda e a terceira dobra. Eu quero que você diminua em 50% o espaçamento ali, tá bom? Aqui eu usei porcentagem que é muito útil, tá bom? Pô, por exemplo, aumenta o texto em 30%, aumenta o texto em 50%, diminui o espaçamento em 30%. Usar porcentagem é legal, porque tu não sabe às vezes quantos pixels tem, né, o espaçamento ali, mas ali uma porcentagem tem uma ideia, pô, 50% vai ser mais ou menos metade daquele espaçamento ali. E aí o segundo print tá o texto cases. Eu quero que você aumente o espaçamento em 30% entre as letras, tá bom? Ah, ó, pessoal, aqui tá a fonte que eu usei, ó, Just. Caso você queira usar também, ó, eu gosto bastante dessa fonte aqui, ela é bem legal. Aí eu vou pedir aqui, ó. Eu agora vou digitar, né? Nossa, faz tempo que eu não digito. E troque a fonte do site tudo para a fonte Just. Eu vou deixar só assim, eu acho que ele vai seguir. Ele só vai mudar a fonte, né? E não ficar mudando os pesos dela. Vamos mandar aqui e vamos ver o que que ele vai criar. Pessoal, continuando aqui agora, ó, ele fez as paradinhas que eu tinha pedido aqui, que era de trocar a fonte, aumentar 50%. Aqui tinha dado uns BOzinhos que ele não tava seguindo, tá bom? Eu tinha pedido, ele não tava cortando o espaçamento. Aí teve uma hora que ele cortou demais. Aí eu falei, ficou muito perto agora. Ele falou, excelente, tá bom, vou manter esse layout desejado. Aí ele viajou, ele entendeu que eu tinha gostado, eu pedi pra ele aumentar mais, aumentou mais. Aí chegou mais ou menos esse resultado aqui que, cara, tá ok, tá bom. Não tá perto ainda pra caramba, mas acho que não vão ficar chovendo no molhado aqui, né? E agora, pessoal, essa é uma das coisas mais legais que tem nessa questão de você criar o teu próprio site em código, usando IA, que é a questão de você poder colocar animações interativas. Aí, você pode colocar tanto lore files, que daí não são animações interativas, mas são animações que você pode colocar no seu site. Pode, cara, aqui a criatividade é infinita, tá bom? Aquilo que você quiser criar. Eu gostei de criar esse botão aqui, ó, que é um botão de ver mais cases. Então, se o cara clica aqui, ó, ele vai para uma página de case, que eu coloco aqui embaixo depois desses 3 cases aqui. Isso aqui é uma animação Rive. O Rive, pessoal, ele é uma ferramenta, ele é uma ferramenta web, tipo Figma assim mais ou menos, e lá você cria animações interativas. Claro, para você criar esse tipo de animação, exige um estudo, tá bom? Você vai ter que estudar a ferramenta, aprender como é que faz, se aperfeiçoar nela para você poder criar suas animações. Não é tão simples, não é só chegar lá e baixar. Tem alguns modelos lá, mas eu recomendo que você crie os seus próprios e estude a ferramenta, que é uma ferramenta legal aí para você ter no seu leque de ferramentas que você domina. Então aqui a gente já tem essa animação pronta e ela tá numa pasta, tá nessa pasta aqui. Então eu vou copiar o caminho aqui, ó, e vou falar para ele aplicar. Vou até mandar um print aqui, ó, só para ele ter noção de tamanho já, para não perder tempo com isso.
Aqui ele vai ter uma noção boa de tamanho. Agora, abaixo da seção 3, que é a seção de cases, eu gostaria que você colocasse esse arquivo Rive, que está nesse caminho aí que eu te mandei. Ele é uma animação interativa, tá bom? Então ele tem uma relação com o mouse. Quando o mouse passa por cima ali, rola uma interação, mas isso já está no arquivo Rive. Então a sua função é adicionar esse arquivo e garantir que ele fique no tamanho que está no print que eu te mandei, tá bom? Que é um print de referência. E quando o usuário clicar ali, ele vai enviar para uma página de case. Essa página não existe ainda, mas você já pode deixar anexada. Então aqui, vamos mandar para ele e vamos ver se ele acerta de primeira, né? A gente vai ter BO com isso aqui. Pessoal, ele fez a implementação aqui, ó, mas não ficou legal, tá bom? Ele viajou, ó. Ele não considerou o arquivo, a interação, quando o mouse passa por cima, ó. Pode ver que tá a animação rolando, mas não tá acontecendo. Então, como é que a gente responde isso aqui para ele? Primeiramente, deixar ele maior, tá? Tem que deixar ele maior. E tá rolando uma animação, ó, que ele dá um scalezinho. Isso não pode acontecer. Então, vamos explicar para ele aqui. Você errou no seguinte questão. O arquivo Rive, ele é uma animação interativa. A interação que eu quis dizer, o mouse passa por cima e já tem uma animação no próprio arquivo acontecendo essa animação. Ele está no estado, quando o mouse passa por cima, ele vai para o outro estado. Então, estude e veja como é que faz para implementar essa animação Rive. E tira toda aquela animação que você colocou do mouse passando por cima, ele aumentando a escala, e também aquele brilho azul que surgiu no fundo. Aquilo não é para acontecer, tá bom? Ele tem dois estados que eu vou mandar o print aqui para você ver. E outra coisa, pode deixar ele maior, ele está muito pequeno. Pode aumentar ele cerca de 30%. E aqui, pessoal, para garantir que ele vai entender, eu vou tirar o print desse estado aqui, ó, que é o estado 1, e aqui é o estado reagindo. Vamos lá, vamos botar aqui, ó, agora eu quero potência, então eu vou colocar aqui no raio, ó. Vai demorar, mas eu vou botar aqui porque para garantir que ele vai executar. Se não der, aí a gente vai apelar, tá bom? Aí a gente vai puxar o sol. Aí o sol é apelação, aí vai dar certo. A gente pode puxar o sol e colocar aqui no extra high. Aí, cara, aí acabou. Aí não tem erro. Mas vamos mandar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Bom, pessoal, aqui ele conseguiu aplicar a animação em Rive. Claro que aqui teria que melhorar o espaçamento aqui em cima, o espaçamento aqui embaixo. Mas tá bem ok, tá bom? Ele já conseguiu fazer isso aqui funcionar. Cara, na época que eu fiz esse site aqui, oficial mesmo, eu usei o Antigravity. E o Antigravity, ele usava o Gemini e era muito lento, tá bom? Eu não usava nem o Cloud na época, assim, pra fazer essas coisas. E eu penei muito pra fazer isso aqui. E, cara, hoje em dia, com 2 prompts, a gente conseguiu já ajustar e fazer funcionar a animação em Rive. Então, pra você ver como tá evoluindo muito rápido essa questão de IA para criar site, para criar programação. Então aqui agora a gente já tem nossa animação funcionando. Eu já me adiantei e quis fazer uns testes, que eu tirei só um print do site e eu mandei ele fazer a parte da build já. E cara, já ficou muito próximo, tá bom, do que era pra ser. Teria que fazer um ajustezinho aqui, ó, nessa aspa do jeito que tava lá, ajustar um pouco o tamanho. Mas cara, ele já pegou a foto, tá bom? Nem mandei a foto, mandei só realmente o print aqui, ó. Eu tirei o print dessa parte aqui e mandei pra ele, cara. E ele já foi desenrolando e fazendo. Então, vai te ver como que é, quando você tem um design pronto, é muito mais fácil hoje em dia. Se você fosse tentar fazer isso aqui diretamente no código, sem ter um design bonitinho, organizado, pronto para fazer, ia dar muito mais trabalho. Então, do jeito que eu fiz, inicialmente foi assim, né? Algumas coisas, pelo menos. Isso aqui, por exemplo, já estava pronto no Figma, então foi mais rápido. E outra coisa que eu já quis testar, e cara, deu muito certo, tá bom? Que foi isso aqui, ó. Eu pedi para ele fazer a parte de case. E como é que eu fiz? Eu só vim aqui, ó, no meu mesmo que eu tinha, e tirei um print. Tirei um printão aqui, ó, da página inteira. Ele tirou o print da página inteira usando esse extensãozinho aqui, ó. Tem até aqui do lado aqui, ó. O print da página inteira. E eu mandei um print também da interação, ó, passando o mouse por cima. E cara, ele não conseguiu fazer. Olha só. Aqui, ó, a gente vem aqui em cases, ó. Olha só. Tá aqui o texto. E tá funcionando. Olha isso aqui. Todos eles, ó. Aqui ele errou. Não. Então tá certo, ó. Tá certo. Todos eles, ó. Todos os cases bonitinho. Eu joguei na pasta os cases, a pasta com todos os cases, então ele só foi desenrolando em cima disso. Aqui ele já criou também um rodapé, ó. Claro, aqui teria que aumentar o tamanho das coisas, ó. Colocar a interaçãozinha no botão que tem aqui, ó. Aqui tem uma interaçãozinha no botão, uma animaçãozinha, e tudo isso aqui é detalhe que tu vai arrumando com o tempo. Aqui o botão para voltar no topo já funciona também. Ele já entendeu a funcionalidade do botão. Aumentar tamanho, aqui link. Aqui o logo ele não tinha o logo, então ele tentou criar zero, ficou bem tosco aqui. Mas para você ver, a capacidade disso aqui é bizarra, tá? É bizarra. Isso aqui só com
Cara, eu só mandei um link pra ele, uma imagem, só mandei um print e ele conseguiu já fazer. Então, o que eu queria te mostrar é isso aqui. Você consegue já com... Deixa eu botar aqui no oficial, tá? Aqui na home, ó. Tudo que você precisa saber, agora você já sabe. Você já sabe a capacidade que dá pra fazer. Muita gente eu tenho certeza que não tinha nem ideia que dá pra fazer tudo isso aqui usando IA, sem saber programar nada, tá bom? Eu não programo nada, não sei nada. Eu nem sabia o que era localhost. Ele foi me explicando, fui fazendo as coisas, ele vai te ensinando as coisas. Se você fala assim, pô, explica como se fosse um leigo, ele vai te explicando. Ele te ensina tudo que você tem que fazer. Aí na hora de subir o site, ele também vai te dar as opções melhores. Eu subo lá no Vercel, tá bom? O Vercel eu acho muito bom. Eu utilizei o Netlify por um tempo, mas o Netlify me deu problema comigo. Aí eu migrei pro Vercel e tá funcionando super bem até agora. E aqui seria só lapidar mais, lapidando o site, colocando as interações que você quer, animações. Pô, aqui no meu site, aqui dentro de cases, ó, tem mais animações interessantes, ó, pô, essa animação aqui de olhinho que eu acho bem legal. Interações assim que você pode ir colocando, não precisa ser em Rive também. Muita animação você consegue em Lorify, você consegue criar animações no After Effects e exportar ela em Lore para colocar aqui. Tu consegue criar animações com programação. Pô, essa animação aqui, ó, é uma animaçãozinha legal, ó, dos textos piscando. Tudo isso você vai enriquecendo teu site, enriquecendo teu portfólio com esse tipo de interação, com esse tipo de animação. Quanto mais coisas legais, claro, sem saturar, sem colocar muita coisa que vai só enfeitar demais teu site. A ideia é deixar ele com uma experiência legal. Então é isso, pessoal. Tudo que eu tinha para te ensinar, eu te ensinei. Com esse conhecimento aqui, você consegue se desenrolar. Você consegue criar suas coisas, criar seu site, criar seu portfólio, criar até mais coisas com esse conhecimento aqui. Agora você sabe das possibilidades. Você sabe o que dá para criar. E, cara, dá para criar tudo usando isso aqui. Em relação à programação, relacionado a site. O que manda agora é a sua liberdade, é a sua criatividade. O que você vai ter de ideia para criar, o que você vai implementar de interação, é isso que vai agora demandar, vai limitar, é isso que vai limitar agora a qualidade do seu site, o quão criativo você consegue ser. Tem site muito top hoje em dia na internet que você pode copiar do jeito que eles fizeram, copiar estruturas. Essa aqui é a estrutura que eu fiz, tá bom? A estrutura que eu gosto para portfólio, mas você pode criar outras estruturas, você pode dar uma viajada diferente, você pode criar outros modelos de portfólio. Aqui pode criar o que você quiser. Então siga a estrutura que eu te passei. Busque referências boas daquilo que você quer criar. Crie seu design antes de você ir diretamente aqui para IA. Você viu lá no início, eu não usei as imagens de referências corretamente e ele zaralhou, ele criou tudo errado. Ele viajou legal, criou coisa nada a ver, criou aquelas coisas bem cara de IA mesmo. Mas se você desenha o design, a parte de programação ele desenrola, tá bom? Ele consegue fazer. Então, desenha o design e depois sim você vai para IA. E faz por partes, não tenta fazer tudo de uma vez só. Aqui até deu, tá bom? Eu fiz para teste, mas recomendo, vai fazendo por partes, por sessões, não tenta criar teu site todo de uma vez só, que vai ser melhor. Então, pessoal, é isso. Espero de verdade que você tenha conseguido absorver tudo que eu te passei aqui. Se você ficou até o final aqui, parabéns, cara. Você é o profissional que vai se destacar. Porque assistir uma aula desse aqui até o final, cara, poucos assistem, tá bom? A porcentagem de pessoas que chegaram até esse momento do vídeo é baixíssima. E se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você é um cara que tá buscando melhorar seu portfólio, tá buscando melhorar a sua percepção de valor, como o seu cliente te enxerga, como constrói um portfólio foda de verdade. Então, de verdade, do fundo do meu coração, parabéns para você. E se for do seu interesse ver mais conteúdos como esse, conteúdos que englobam esse mundo do motion design com IA, tecnologia, portfólio, prospecção de cliente, tudo isso tem aqui no canal. Eu gosto muito de trazer esse tipo de conteúdo além dos tutoriais. Então se inscreve aqui no canal para receber mais conteúdos como esse e, claro, ativa o sininho, senão não vai ser notificado. E se esse conteúdo te agregou de alguma forma, se você chegou até aqui, espero que tenha te agregado, deixa o seu like aqui que ele é importantíssimo para mim. E qualquer dúvida, não importa qual seja, não existe dúvida burra não, tá bom? Deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder. É isso, pessoal. Falou!